Quero dizer para vocês se desesperarem, mas o Brasil, diante da grandeza que ele é, diante da situação que nos se coloca, o próprio contexto das nações soberanas no mundo, o Brasil hoje passa a ocupar uma grande dimensão de responsabilidade em todo o planeta. E é isso que está acontecendo, essa dimensão histórica que nós estamos vivendo. O Brasil está sendo chamado a ser a nação grande que é, apesar de todos os problemas que a gente vê e que nós enfrentamos. Agora, como nós vamos enfrentar a percepção disso, é que cabe a nós, como povo, como nação soberana. Então, nós temos que realmente acordar para que possamos nos unir cada vez mais no propósito do coletivo. É preciso que a gente assuma essa responsabilidade. E uma das coisas que a gente sempre vê e ouve falar desde pequenininho é que a informação é poder. Por isso que nós defendemos exatamente que a informação seja dita de forma mais precisa, mais concisa, mais eficaz possível. Quando a gente fala que informação é poder, a gente sabe que quando você tem informação, você pode contestar. Se você não tiver informação, dificilmente você vai conseguir contestar. E isso é ao longo de toda a história humana. Transparência, ela é um canal de contestação, é um canal de exercício dos direitos humanos. E esses exercícios dos direitos humanos, como muita gente falou aqui, que me precedeu, inclusive, é um direito à vida. O direito da informação é o direito à vida. Como muito bem colocou a Elda aqui naquele exemplo do cirurgião cardíaco inglês. Mas eu vou só rapidamente contar que o direito à vida também é nas pequenas coisas. Uma placa de sinalização que evite uma senhora, uma mulher, entrar numa obra de adequação que foi feita aqui na entrada do Terra Nova, com uma moto e não sabia que aquela obra tinha sido entregue à população e ela transpassou a rotatória, se acidentou e faleceu. Porque não tinha uma placa, não tinha algo informando para ela que uma obra tinha sido executada. E ela, acostumada a passar naquela localidade sem aquela rotatória, acabou falecendo porque se acidentou, porque não tinha a informação que lhe era devida para a proteção do seu direito à vida. Então é uma coisa pequena, uma tragédia de uma pessoa, mas que é uma tragédia que afetou e tirou a vida humana. Então informação é poder, informação é direito à vida também. E eu deixo assim uma frase aqui diante de todas as falas que nos precederam, principalmente a fala do Bruno. Bruno? Fui anotando aqui e fiz uma resenha aqui, fiz um mnemônico. Só há transparência se houver compreensão das informações. Senão não tem transparência. Se a gente não conseguir enxergar uma informação dentro do esforço para divulgá-la, nós não podemos falar de transparência. Então, eu tenho que compreender a informação. Só existe informação válida se a gente tiver um debate, tiver um esclarecimento dessa informação. Só existe um debate se houver uma audiência. E só existe uma audiência se houver a participação. Então, eu pontuei sua fala nesse sentido e concordo com ela. Mas também só vai existir a participação se houver dentro de nós o compromisso de mudança de cada um de nós, de participarmos. Porque as tragédias que se abatem nas pessoas, no dia a dia, no cotidiano, elas não podem ser mais ignoradas pelos demais. Então aqui nós tivemos um exemplo daquilo que nós falamos de transparência na teoria, mas um exemplo de que nós precisamos evoluir muito mais, porque a transparência tem que virar uma prática. Eu gostei de ver que nós temos aqui uma pessoa, portadora de necessidades especiais e que cobrou o seu direito à transparência. Parabéns a você, colega, não ouvi o seu nome direito, mas parabéns a você, porque transparência é também dar acessibilidade. Então, parabéns a todos que fizeram desse momento prestigiado. Muito obrigado e agradeço ao Instituto Etos novamente pelo convite para falarmos aqui. Então, 3 minutos não vai dar para a gente comentar todas as questões, mas quero ressaltar que acho importante que a gente pôde ter esses
assim, esse espaço para discussão. Muitas pessoas trouxeram pontos de vista interessantes que não necessariamente são perguntas ou questões direcionadas a nós que fizemos essas provocações iniciais. Eu acho que esse é o objetivo principal do espaço. As pessoas têm a oportunidade de trazer os diferentes pontos de vista e questões, até algumas que a gente não tinha explorado bem aqui em nossas apresentações iniciais. Eu vou usar esse tempo que eu tenho para destacar um pouco essa questão da importância da transparência e da participação, não necessariamente para evitar que haja desvios ou que haja desvios de conduta, problemas de corrupção, mas que a gente possa refletir um pouco sobre a importância da transparência e da participação, também na influência que a sociedade quer e precisa ter sobre as decisões, não é? Então, quando a gente reforça muito na nossa avaliação a importância das audiências públicas, dos espaços de participação, não é simplesmente no sentido de fiscalizar se a coisa está sendo feita de uma maneira certa ou errada, se há desvios, mas se o que está se a decisão que está sendo tomada é realmente a melhor decisão. Então, a gente já teve casos em que o poder público se abriu ao diálogo, por exemplo, com famílias, com grupos que estavam sendo impactados pelas obras, e que a partir desse diálogo pôde-se chegar a alternativas para diminuir esses impactos. A gente tem a universidade, a gente tem organizações da sociedade civil, até mesmo as próprias pessoas que estão nos locais de intervenção, que conhecem bem a realidade, que a abertura para esse diálogo e para analisar diferentes formas, diferentes possibilidades para se executar os projetos em si, já pode melhorar e muito a qualidade de execução desses projetos. Então, realmente é algo que a gente precisa demandar e lutar para que isso seja ampliado o máximo possível, que essa interlocução do poder público com a sociedade, com a academia, para que a gente tenha uma melhoria da qualidade dos projetos que estão sendo executados e das decisões que estão sendo tomadas. Então, o ponto de vista do poder público é apenas um ponto de vista, né? Existem outras perspectivas que podem ser analisadas para que os projetos, as obras, as políticas públicas ganhem uma dimensão, uma qualidade maior. Então, o que a gente tem realmente enfatizado é nesse sentido. A participação e a transparência não pode ser simplesmente para checar se a coisa está sendo feita, se está havendo desvios, mas para que a gente possa melhorar a qualidade dos projetos. Eu acho que vocês, recentemente, teve uma denúncia de uma compra, acredito que foi em Brasília, de adquirir alguns milhares de reais em capas de chuva para serem usadas num período em que não chove há anos em Brasília, naquele período do ano. Então, talvez se fosse feita uma auditoria ali, tivesse tudo correto. As capas foram adquiridas de boa qualidade, no melhor preço possível, mas a questão não é essa correção da compra, mas se era necessário adquirir essas capas de chuva. Até percebeu-se que estava se investindo mais em capa de chuva do que em colete à prova de bala para a segurança pública. Então, a gente precisa transcender um pouco essa nossa possibilidade de participação, que é não simplesmente ver se a coisa está havendo algum mal feito, mas que a gente garanta que a decisão que está sendo tomada é a melhor possível, observando-se as necessidades da sociedade e as possibilidades que a gente tem para que o recurso público seja utilizado da melhor maneira possível. Então, acho que é esse salto de qualidade que a gente precisa dar na nossa discussão pública. Eu passo aqui a palavra a Elda. Eu vou tentar falar também um pouquinho com a Dilma. A indenização tem que ser justa e prévia, diz a lei, né? E se você também. É prévia. E eu queria reforçar o que o meu presidente disse, o Bruno. A gente vai tentar ajudar. Se vocês entrem em contato com a gente e nós vamos nos unir aqui para ver se a gente pode ajudar de alguma forma. Eu já estive em reuniões 2 vezes, eu já me coloquei à disposição, porque eu já fiz auditoria uma vez em desapropriações e eu tenho um pouquinho de conhecimento nessa área.
E aí eu estou à disposição, o Bruno é um advogado muito bom para ajudar também a gente. Aí conta com a gente, então. Obrigada. O senhor, eu agradeço a pergunta sobre os tribunais de contas. Se o dinheiro é só federal, é só estadual, o TCU não pode fiscalizar. Estadual ou municipal, o TCU não pode. Nem o Ministério Público Federal pode intervir. Então, se às vezes a obra usa as duas coisas, federal e estadual, aí nesse caso pode ter ação conjunta. Posso fazer uma adenda até isso? Segundo a imprensa, diz que 45% das obras da Copa do Mundo é dinheiro federal e 50% é de Mato Grosso. Só isso. Então, aí os empréstimos, como eu falei, os empréstimos também o TCU não fiscaliza. Agora o resto tem um fórum de entidades de controle, né, que pretende fazer, vai ser falado mais tarde. O Allan Kardec, que é o vereador, o Marco veio representando, eu acho que nós todos precisamos ver essa lei, o texto da lei, para ver se ela é adequada. A gente agradece a participação do Marco, sempre junto com a gente aqui no comitê, né? E queria falar também do Evandro. Evandro, eu esqueci, eu queria colocar um slide sobre o Observatório Social de Cuiabá, porque nós já temos aqui um observatório para fazer a vigilância sobre os gastos públicos, né? Eu queria falar isso, uma iniciativa do SINCOM e do Conselho de Contabilidade, né? E do SINCOM. Então, eu agradeço muito. Doutor Ivan Echeverria também, do Conselho. É uma iniciativa muito boa, então, para quem quem deseja fazer parte de um monitoramento do município, pode ser com o Observatório Social. Tem muito espaço de cidadania para trabalhar, gente, como voluntário, né? A gente está precisando muito de ajuda. Bom, Ricardo, sobre os incentivos fiscais, é um escândalo no Mato Grosso. E, por fim, eu queria só dizer, pedir desculpa para o José Benedito Fernandes, que é do Instituto dos Cegos, porque depois que ele falou, eu percebi que eu ainda fui a que mais falou sobre uma coisa que estava lá na parede e não explicou mais. Eu peço desculpas por isso. E encerrando, eu agradeço essa oportunidade e peço ao professor da UFMT, Geografia, desculpa, não entendi direito seu nome, que nós temos um projeto com a UFMT, tentando o apoio da UFMT num projeto, a ONG Moral, e eu queria conversar com o senhor depois sobre isso, pedindo seu apoio também. E, bom, desculpe se eu não respondi a todas. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada ao Etos por esse momento, né, de falar. E dizer que a transparência, ela previne a corrupção. A prevenção, por exemplo, você disse, as capas de chuvas não eram necessárias. Mas quem tomou a decisão, talvez era um corrupto, porque queria vender a capa de chuva. Aqui nós temos um problema gravíssimo que é medicamento vencido. Mas por quê? Porque compra medicamento não é necessário e quase vencendo, que ele deveria valer menos, paga o preço normal. Então, aí você tem casos de... Eu vou falar para você porque eu não consegui engolir, assim, não consegui digerir. Criança com tratamento de rins, inchada, na idade da minha caçula, 10 anos, toda inchadinha, chorando, dizendo que o medicamento não tem. E o medicamento jogando fora. Então, assim, essa decisão também, o que é importante, qual é a necessidade de medicamento, né? Ela faz parte da corrupção. Então, assim, é claro, agora, participar previne, porque aí ninguém vai permitir que o governo compre o que é conveniente para ele rachar a despesa com a pessoa que está vendendo. Né? E mais é isso. Quando a gente tem um momento de combater a corrupção, um momento gravíssimo, nós estamos assim, primeiro batendo a corrupção, para depois falar da qualidade do serviço. Obrigada. Desfazemos a mesa nesse momento e agradecemos a presença dos participantes.